Olá, eu sou Donizete Tokarski e este é o programa Energia Agro aqui no canal AgroMais. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, uma pessoa que conhece muito do setor de carnes, já trabalhou em diversas instituições relacionadas a esse tema, já foi do governo do estado do Mato Grosso e hoje, além de ser médico veterinário, ele é o presidente da UNEM, União Nacional do Etanol de Milho. Estou aqui com o nosso amigo Guilherme Nolasco. Tudo bem, Guilherme? Olá, tudo bem, Donizete? É um prazer aqui estar com você, poder falar um pouco desse assunto que tanto nos motiva. Muito bem, Guilherme. Você é o presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho. O que é o etanol de milho? O etanol de milho é uma molécula, derivada do amido do milho, O milho, depois de processado, na nutrição animal, ele é um alimento energético, então o amido é transformado por enzimas, por processo fermentativo em açúcar e depois destilado. A molécula é igual à molécula do etanol de cana-de-açúcar, feita no Brasil, de beterraba, feito na Europa, e de vários outros produtos que formam açúcar ou amido, são passíveis de fazer a molécula de etanol. Então, é um combustível totalmente limpo, combustível verde, que tem várias aplicações. Nós temos aí o Brasil, um case de sucesso com os carros flex, que andam aí com 100% de molécula de etanol, reduzindo aí toda uma pegada de carbono mediante os combustíveis fósseis, além das aplicações da indústria farmacêutica, indústria química, que trazem aí o álcool, o desinfetante, tão usado aí no período de pandemia, que trazem aí grandes benefícios como uma economia vocacionada brasileira, que pode produzir etanol tanto a partir de cana-de-açúcar, quanto de milho, de sorgo e outros grãos que oferecem aí, tem o poder de produzir açúcares ou amido. É o mesmo etanol. Etanol de milho ou etanol de cana-de-açúcar, exatamente a mesma molécula. O mesmo etanol. Agora que ele sai da indústria produtora e chega na distribuidora e chega no mercado, é etanol. Todo mundo aí já abasteceu o carro com etanol de milho, sem saber se é de milho ou de cana, porque hoje ele já faz aí mais de 22% do mercado brasileiro de etanol é composto pelo etanol de milho. E esse crescimento da indústria do etanol de milho foi muito grande. Quando que começou isso? Como é que nós estamos hoje, esse posicionamento das indústrias? Onde que tem mais indústrias? Como é que é essa faixa de crescimento que vai acontecer das indústrias de etanol de milho? O grande boom se deu aí em 2017, com uma grande operação de etanol de milho na BR-63, na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, vindo um capital e uma tecnologia estrangeira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de etanol de milho, e a partir daí, isso era um nicho de mercado, atraído pela grande produção e oferta de milho naquela região, com dificuldade de demanda interna para outras cadeias de negócio, dificuldade de armazenamento e logística, traz essa oportunidade de transformar excedentes exportáveis de milho em um biocombustível e os seus coprodutos, o DDG, o DDGS e o óleo de milho, usado aí na nutrição animal, componente altamente proteico e rico também em energia, utilizado na dieta de bovinos, suínos, aves, peixes e hoje até em animais de companhia. E aí essa atratividade desse grande volume de milho com pouco mercado e pouco valorizado, atraiu essa indústria ao longo da BR-63 em Mato Grosso. Aí começa por Lucas do Rio Verde, vai a Sinop, vai a Sorriso, vai a Diamantino, e aquilo que era um pequeno... E a gente funda a UNEM também em 2017, precisava de uma entidade para representar esse setor no mercado, no governo, criar políticas públicas de sustentabilidade, de tributação, incentivos fiscais, e a partir daí ele vai se consolidando como um setor realmente viável, extremamente complementar à cana-de-açúcar, porque o milho pode ser armazenado, então se produz etanol de milho 365 dias por ano. Acaba com esse ciclo de safra entre safra, traz ainda um estímulo
do confinamento da pecuária do Centro-Oeste, da produção de suínos, de aves, né? Gerando empregos, renda, impostos, em cima de excedentes exportáveis de milho, que pouca agregação de valor tinha aquela região. E aí, num círculo virtuoso, passa a incentivar a produção do milho de segunda safra, que o milho que a gente produz etanol é o milho de segunda safra, que traz aí uma renda adicional ao produtor rural, com previsibilidade de compra de safra antecipada de 1, 2 anos, e faz toda essa economia circular, girar, e se torna realmente um produto, uma indústria realmente forte, e se expande ao Mato Grosso do Sul, ao Goiás, e agora estamos chegando no Mato Piba, no Piauí, no Maranhão, Luiz Eduardo Magalhães, do Sudoeste Baiano, no Rio Grande do Sul, em Alagoas. Então, esse nicho se expande da BR-163 e hoje já aí conquistando 9 estados da federação. Espetacular. Veja só a importância dessa relação energia-agro, né? Hoje, os biocombustíveis dependem exclusivamente dos produtos do agro. E isso é importante para o produtor rural ter essa leitura de que, cada vez utilizando mais biocombustíveis, maior é a possibilidade também de ter uma economia do ponto de vista de melhores benefícios, não só para o agricultor, mas também para toda a sociedade. E você falou aqui muito bem sobre os usos do etanol. Tem diversos usos, né? Farmacêuticos, industriais, para o transporte, etc. E os coprodutos dessa indústria do etanol de milho, você falou do DDG, e muita gente, você podia dizer exatamente o que significa DDG para nós, mas muita gente, principalmente os países europeus, combatem os biocombustíveis no Brasil, dizendo que concorre à produção de biocombustíveis com alimentos. Na leitura da UNEM, isso é verdadeiro? Não, vamos lá. O Brasil tem uma posição muito particular, né, da sua ponto de vista da agricultura tropical, da integração aí de cadeias produtivas e com o fator da possibilidade da primeira, segunda e até a terceira safra sem irrigação. Isso traz ao Brasil uma condição, um equilíbrio de massa, um equilíbrio de geração de carbono, de pegada de carbono fantástico, né? E aí o setor de produção, acho que de biocombustíveis, tanto o etanol de milho, de cana e o próprio biodiesel, assim como a produção de alimentos, são fatores complementares, né? A mudança de uso de solo, que só o Brasil consegue fazer isso, você planta numa primeira safra soja, colhe soja, esmaga a soja, produz óleo de soja, produz biodiesel, o farelo vai para a nutrição de aves, suínos e todas essas cadeias de produção de proteína animal, e assim como o milho, né? Você ainda, depois de colher a soja, você vem com o milho na mesma terra, no mesmo ano safra, e planta o milho de segunda safra, colhe, ele pode ser usado diretamente na nutrição animal ou mesmo se processa ele, se produz mais um biocombustível, o etanol, e o DDG, que é o grão seco de destilaria, né? Que é o resíduo, é o coproduto desta produção do etanol de milho. Hoje ocupa uma posição de destaque na nutrição de todas essas cadeias animais, inclusive até de animais de companhia, né? Girando toda uma economia de segurança energética e segurança alimentar de forma sinérgica. Então, o Brasil precisa, sim, se apropriar desta narrativa, das suas externalidades de produzir, além de tudo, a integração com floresta. Nós usamos a cavaco de madeira de eucalipto para gerar vapor e energia, e cogeramos energia para o sistema, bioenergia para o sistema nacional. Então, o Brasil precisa se apoderar dessa narrativa e enfrentar o mundo dizendo assim, nós temos solução de produção sustentável, que não precisamos avançar sobre novas áreas de produção, porque nós estamos produzindo em primeira e segunda safra, oferecendo uma energia limpa, biocombustível, etanol, biodiesel, e também produtos que estimulam a produção de proteína animal e a própria proteína vegetal. E esse DDG, ele está compatível do ponto de vista da economicidade para os produtores rurais que
utilizam essa fonte de proteína para as suas criações? Como que isso está no mercado? Extremamente acessível, é lógico que tem algumas limitações, porque a indústria do etanol de milho está concentrada em algumas regiões do país, mas extremamente acessível, né? Trazendo aí, quando você tira o amido, você concentra a proteína, então são concentrados proteicos, tem vários teores de proteína no mercado, e aí eles fazem aí um grau de inclusão na dieta total muito grande de bovinos. Você tem dietas de bovinos com 40% de inclusão de DDG, DDGS. Nos suínos e aves está avançando também, ele é um complemento proteico com uma digestibilidade muito boa, e até o mercado internacional. Hoje nós exportamos aí em 2024 quase 800 milhões de toneladas de DDG aos países asiáticos, principalmente ao Vietnã, a Turquia, a Nova Zelândia, a Oceania também, e com a grande perspectiva ainda do mercado interno, descobrindo isso. A pecuária leiteira de Minas utiliza demais, a suinocultura está utilizando, a avicultura está utilizando. Então a gente tem um campo enorme para o DDG, e isso faz um balanço positivo. 30% do milho que vai à produção de etanol retorna em DDG. Então, a gente tira um pouco do milho do mercado, de excedentes exportáveis, e traz um componente proteico de qualidade com uma precificação muito competitiva em relação aos mesmos produtos com a mesma aplicação. Isso beneficiou o produtor de milho da região, a indústria do etanol de milho? Com certeza, né? O milho em 2015, ele era comercializado em Mato Grosso na faixa de R$ 15, R$ 17 a saca. Né? Essa previsibilidade de demanda interna pelo milho na região, principalmente centro-oeste, trouxe negócios de contratos futuros e estimulou aí o produtor a fazer investimento em máquinas, colheitadeiras, plantadeiras, para que pudesse avançar a sua área de segunda safra e ter esse milho oferecido à indústria do etanol de milho. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com um especialista em etanol de milho, o senhor Guilherme Nolasco, que é presidente da UNEM. Fique conosco, a gente vai fazer um intervalo e já voltamos. Você está aqui no programa Energia Agro e hoje nós estamos entrevistando aqui uma pessoa que sabe tudo sobre etanol de milho. Nós estamos aqui com o Guilherme Nolasco, que é presidente executivo da União Nacional de Etanol de Milho. Ô, Guilherme, recentemente nós tivemos a sanção da Lei Combustível do Futuro. Foi um trabalho assim construído entre governo, o Congresso Nacional, né? Que deu uma nova perspectiva aos biocombustíveis no Brasil. Né? E como que se insere nessa legislação agora o etanol de milho e o que é preciso regulamentar para dar continuidade nesse processo? Bom, eu acredito que o combustível do futuro talvez é uma das melhores legislações aprovadas desses últimos anos no Congresso Nacional. Construída pelo governo, escutando o setor privado, né, o Congresso participando, a mensagem saiu do Executivo, o Congresso aprimorou, e a gente chega no final, num pacote que traz aí, mostra uma mensagem forte ao mundo que os biocombustíveis é a principal estratégia de transição energética do Brasil, né, trazendo aí mandatos de misturas ao biodiesel, trazendo um aumento de mandato de mistura de 27%, atualmente, de etanol anídrico na gasolina, podendo chegar até 35%. Estamos no ciclo de estudos para o etanol 30%, trazendo aí a perspectiva de biogás, biometano, e também uma inovação que vem da indústria do etanol de milho, que é o CCS, a captura de carbono. O primeiro projeto brasileiro está sendo feito nesta primeira indústria de etanol de milho, lá que eu falei no bloco anterior, lá em Lucas do Rio Verde, que vai capturar o carbono da dorna de fermentação e colocar no subsolo e fazer um etanol pegada de carbono negativo.
Vai gerar o crédito, então, de carbono? Crédito de carbono sobre o etanol. Ele vai ser um etanol negativo em carbono, né? Pois é, mas daí gera o crédito. Gera o crédito, que também precisa ser regulamentado pela lei do carbono, né? Que está em trâmite. Mas essa legislação mostra aos investidores, um setor como o nosso que está investindo, né, e que a gente pode, trazendo ainda, desculpe, outras aplicações aos biocombustíveis, que é a fabricação do SAF, né, o mandato do combustível de aviação, e outras possibilidades que virão, que é até mesmo a descarbonização dos portos, que poderá ser feita aí no futuro por biocombustível. Então, a gente ficou muito animado com esta possibilidade. Agora nós estamos na fase de regulação, né? O marco legal precisa se regular. Então, para o etanol propriamente dito, está em teste o uso do E30, esse é o próximo passo. O Instituto Mauá está fazendo o teste, foi feito um protocolo, um termo de referência para isso. Há uma expectativa que até o final de março a gente tenha a conclusão dos testes, e sendo positivo a viabilidade, que é o que nós acreditamos, né, de 27 a 30 é uma alteração pequena. Nós temos os carros brasileiros andando com E100, né, 100% de etanol hidratado no tanque. A gente acredita que a partir de abril, mais tardar maio, a gente tem a mudança da mistura, né, contribuindo assim até para a redução do preço do custo final da gasolina, porque o etanol precifica mais baixo que a gasolina, além de toda essa geração de riqueza vocacionada, de você transformar, né, excedentes exportáveis, como já dito, em um biocombustível e ainda contribuir para a produção de alimentos. Então, eu acho que abre uma nova perspectiva para novos investimentos no setor, abre uma mensagem muito forte do Brasil na agenda global de compromissos de transição energética, né? E isso tudo aí contribui aí para solidificar esses setores de biocombustível tão importantes para a economia do país. Bom, você disse aqui que a gente precisa de fazer regulamentações com relação à entrada do E30, né, que já está em fase, vamos dizer, praticamente final dessa viabilidade técnica que foi apresentada por vocês. E, além dessa decreto que deve sair a partir de uma resolução do CNPE, tem mais algum outro ponto necessário a essa regulamentação com relação ao etanol de milho, especialmente? Por exemplo, a questão do RenovaBio, tem alguma questão ainda que está pendente para ser trabalhado nisso? Não, quanto aos testes, eu acho que está muito maduro. O tempo de referência foi construído com todos os elos da cadeia, então a indústria produtora de etanol de milho e cana estava sentada à mesa, a Anfávia, que representa os veículos à mesa, a Anciclo das motocicletas, o governo. Então, isso foi construído um termo de referência em consenso, e a gente já sabe que isso deverá ser superado em curto espaço de tempo, abrindo um novo desafio do E35, que também já é previsto em lei. E aí talvez seja uma variação um pouco mais complexa, que levará aí um período maior de análise e teste, mas a partir do primeiro dia da publicação do E30, da validação dos testes do E30, a gente precisa avançar para começar aí a visualizar qual será o procedimento com o E35, né? E quanto ao RenovaBio, né, talvez seja o melhor programa de descarbonização do mundo, que engloba aí, né, um balanço entre emissões e descarbonização, redução de emissões através dos biocombustíveis. A gente tem aí alguns desafios de consolidação desse programa, como a manutenção e crescimento das metas iniciais estabelecidas, sistemas de controle da cadeia de custódia, tão importante para o setor de biocombustível de grãos, a hora que aquele grão de soja ou de milho para produzir biodiesel ou etanol de milho passa por uma cadeia de custódia, por cooperativas, por cerealistas, por fazendas intermediárias. Então, a gente tem um grande desafio ainda para que a gente possa ampliar a nossa eficiência energética através de um monitoramento de cadeia de origem dos grãos e que isso possa gerar mais CBIOS.
E aí existem as contrariedades ainda da parte obrigatória, né? As distribuidoras de combustível que precisam comprar os CBIOS para neutralizar as emissões dos combustíveis fósseis, que ainda tem muita resistência. Mas isso é natural, né? Um programa novo, moderno, é uma obra-prima em crescimento e aperfeiçoamento. Eu acho que juntos a gente pode, né, arredondar as diferenças e continuar fortalecendo esse programa que possa incentivar ainda mais os biocombustíveis. Muito bem. Guilherme, esse ano nós teremos aqui no Brasil a COP30, né? Como que o setor que você representa, né, está se organizando e quais são as pretensões desse setor para apresentar ao mundo, né, os biocombustíveis, em especial etanol de milho, as vantagens que tem para a sociedade como um todo, né, especialmente no estado do Pará, que já está sendo instalada uma indústria lá também já no estado do Pará, né? Então, de demonstrar usando os combustíveis, os biocombustíveis, demonstrar em eventos para que possamos debater esse assunto e também demonstrar nos temas a serem discutidos na própria COP30. Como é que está a UNEM nesse processo? A UNEM é apoiadora desse processo, liderado aí por um grupo de entidades formadas representativas dos biocombustíveis. Os biocombustíveis trabalham junto, né? A Ubrabil tem tomado frente e promovido essa integração das outras entidades representantes dos biocombustíveis, né? Conversando com o governo, conversando com a frente parlamentar, conversando com todas elas. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente aproveitar até essa legislação do combustível do futuro, né, e mostrar ao mundo que o Brasil tem aí 30%, 35% de etanol anidro adicionado à gasolina, está no caminho do mandato de biodiesel, que pode chegar a 20% até 25%, e é importante que isso seja fortalecido. A mensagem é muito forte ao mundo da descarbonização através dos blends, né? Temos aí toda essa análise de ciclo de vida do food versus fuel tão delicado que a Europa, os Estados Unidos nos cobra, que a produção de biocombustível através de grãos pode comprometer a oferta de alimentos. Isso não é uma realidade para o país. A gente precisa organizar toda essa externalidade da produção integrada, da mudança do uso de solo, na produção agroindustrial brasileira, para que a gente traga uma luz a duas pautas tão importantes, desafiadoras num mundo em crescimento populacional, que é a transição energética e a segurança alimentar. Eu acho que o Brasil, né, e o setor de biocombustíveis, com alimentos junto, precisa criar uma única narrativa para mostrar que o Brasil pode sim produzir alimentos e bioenergia num sistema integrado, evitando um avanço sobre novas áreas de exploração de forma sustentável e fazendo inclusão social, gerando emprego, renda e impostos tão importantes para a manutenção dos serviços básicos de saúde, de educação e de infraestrutura. Então, acho que a grande oportunidade está na mesa. O governo não tem obrigação de saber tudo, e eu acho que nós, setor privado, nós, entidades organizadas, temos obrigação, sim, de nos organizarmos todos o mundo, jogar as vaidades fora e construir uma narrativa única ao governo brasileiro que possa se capturar isso e fazer disso uma bandeira da produção agropecuária nacional. Então, posso dizer que a UNEM vai estar presente na COP30, demonstrando todo esse potencial aí do etanol de milho. Queremos, sim, estar presente, somando a todas as outras entidades representantes dos biocombustíveis, para que a gente possa ter uma única narrativa, um único coro e somando esforços para mostrar uma boa imagem do Brasil ao mundo. Muito bem. Quando o assunto é bom, passa rápido o tempo e nós já estamos aqui encerrando mais um programa Energia Agro, hoje recebendo aqui essa figura ilustre, que é o Guilherme Nolasco, que sabe tudo sobre etanol de milho. Quero agradecer muito, Guilherme, pela sua presença e você continua conosco, né? Na próxima semana traremos um novo convidado aqui, exatamente para ilustrar o potencial do Brasil, energia e agro.
Aqui é o programa que discute transição energética no Brasil e no mundo. Nos acompanhe nas redes sociais, Instagram ou até no LinkedIn e mande suas manifestações para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o programa aqui. Um abraço a todos e até lá.